Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria e um privilégio dividir esses momentos com você, por isso seja muito bem-vindo, para a gente poder conversar, ouvir, pensar, refletir, e esse é o nosso objetivo aqui principal, que você que nos acompanha se interesse pelos assuntos, pelos temas que são abordados e possa então pesquisar, possa se aprofundar no assunto. Infelizmente aqui no Vejam Só a gente não tem tempo de se aprofundar, de comentar sobre tudo, mas que você então se interesse e a partir desse interesse consiga então aprimorar o seu conhecimento e fornecer a resposta às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo, aproveite mais uma edição do programa Vejam Só, preparado com muito carinho para você que nos acompanha e nos assiste. Olha que tem muita gente nos assistindo. Muito obrigado, viu, pelo carinho. É sempre uma alegria dividir esses momentos com você. Antes de apresentar o tema que nós vamos conversar, eu quero apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar na caminhada dessa noite. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui no estúdio o professor e filósofo Danilo Barbosa, ele que é da Igreja Batista da Água Branca. Professor Danilo, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui novamente, é uma alegria receber o irmão, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca, mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer poder vir aqui e discutir assuntos relevantes aí para a nossa sociedade cristã. Obrigado mais uma vez. Imagina, a gente que agradece e hoje de maneira particular um tema que não era tanto, mas parece que esse ano explodiu aqui no Brasil. Eu nunca vi tanta referência ao tema. Daqui a pouquinho você vai descobrir qual que é. Fica ligadinho aí. Professor Danilo, antes da gente também dar continuidade ao programa, não sei se o irmão tem de cabeça o endereço da igreja. Se tiver, vou pedir para passar. E também para falar se os cultos já retornaram, pelo menos das que eu conheço, assim. A Batista da Água Branca foi a que mais demorou para retornar às atividades. Isso. Já retomaram? Como é que estão a programação por lá? No mês de outubro foi retomado as atividades com os voluntários, porque a igreja ela é muito grande. Sim. Então nós temos em torno de 1.200 voluntários. Então fizemos uma retomada, né? A equipe pastoral, não faço parte da equipe pastoral, sou membro. Então durante o mês de outubro a igreja entendeu que deveria dar esse apoio aos voluntários para essa retomada, para que eles pudessem ter esse contato de novo com a igreja. E agora, a partir desse próximo domingo, então, os cultos são retomados, 2 cultos apenas, porém, precisa entrar no aplicativo lá da igreja, que você baixa nas plataformas, para fazer a inscrição. Então, como a igreja tem um espaço para 2.200 pessoas em cada culto, e tem que cumprir os protocolos de distanciamento, então você só vai conseguir entrar se fizer o cadastro e o comprovante de vacinação. Nós estamos ali na Gustavo Willi Borhoff, ali na Barra Funda, bem próxima ao metrô Barra Funda. Então nós começamos a retomada agora a partir desse próximo domingo, às 8 e às 10 da manhã. Muito bacana, e até pela grandiosidade da igreja, dá para entender todas essas restrições, porque realmente é uma comunidade muito grande. Seja bem-vindo novamente, Obrigado. Professor. O contato, o professor Danilo estará à sua disposição durante todo o programa, tá bom? Se tiver dúvidas sobre o tema, se tiver outras informações da igreja, ou entrar em contato com o irmão também, vai ser um pouquinho do trabalho do Ministério do Irmão, fique à vontade, tá bom? O Vejam Só também recebe nessa oportunidade o pastor Alexandre Farias, da comunidade Tempo de Viver, um parceiro aqui do Vejam Só, um amigão do programa. Pastor Alexandre, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É uma alegria recebê-lo e poder encontrá-lo de novo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O Vejam Só sempre é um prazer participar aqui, né? E um tema relevante quando se trata de crianças, adolescentes, jovens. E eu trouxe um pouquinho de material. Seu arsenal aí. Meu arsenal de pesquisa durante anos, para que a gente possa falar. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. A alegria toda nossa em recebê-lo, meu irmão. Deus continue abençoando. O pessoal está até mostrando aí, ó. Seu arsenal aí, ó, que daqui a pouquinho ele vai entrar em ação. Tem mais coisa lá na biblioteca, tem mais coisas, né? Não deu pra fazer. Não Tá tem bom. jeito. Muito bom. Pastor Alexandre, antes da gente entrar no tema também, né, e começar a conversar, vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja para a gente, por favor. Legal. Eu estou em São Bernardo do Campo, sou pastor da comunidade Tempo de Viver, que fica na rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção,
em São Bernardo do Campo. Estamos em cima do material de construção natural. Já voltamos com os nossos cultos no domingo, 18 horas e 30 minutos. Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito bacana. Durante a entrevista, o contato do pastor Alexandre também estará à sua disposição, tá bom? Tem Instagram, Facebook, tem o canal no YouTube também, tem muito material. Se você tiver interesse, pode localizá-lo por lá também, tá certo? Vamos conhecer o tema da nossa conversa? A nossa matéria de abertura vai apresentar o tema, vai colocar alguns questionamentos. Na sequência, a gente volta aqui com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. O cristão celebrar ou não o Dia das Bruxas pode ser um tema muito controverso. Alguns cristãos celebram esse dia simplesmente ao vestir-se com uma fantasia por divertimento, enxergando isso como algo inocente e inofensivo. Outros cristãos estão igualmente convencidos de que o Dia das Bruxas é uma festa satânica criada para adorar os espíritos do mal e promover a escuridão e maldade. Então, quem está certo? É possível que os cristãos comemorem o Dia das Bruxas sem comprometer a sua fé? O Dia das Bruxas, independente de todo o comércio atual, tem uma origem quase que totalmente pagã, por mais inocente que pareça. Para alguns, basta ficar longe dos fantasmas, bruxas, duendes e vestir roupas de princesinhas, palhaços, cowboys, super-heróis. Com a nossa liberdade como cristãos, temos a liberdade para decidir como agir. A Escritura não menciona o Halloween de forma direta, mas dá-nos alguns princípios para que possamos tomar uma decisão. No Israel do Antigo Testamento, a feitiçaria era um crime punível com a morte. O ensinamento do Novo Testamento sobre o ocultismo é bem claro. Revela que a bruxaria é completamente oposta ao cristianismo. Assim, deve um cristão comemorar o Halloween? Existe algo de mal em um cristão se vestir como uma princesa ou cowboy e andar pela vizinhança pedindo por doces? Existem coisas sobre o Halloween que são anticristãs e que devem ser evitadas? Essa data é apenas um folclore ou tem de fato algum problema real espiritual envolvido? Fique ligado, vamos conversar sobre o tema agora no Vejam Só, que já está no ar. Já estamos no ar com muitos questionamentos e, como eu disse anteriormente, eu pessoalmente, talvez eu não tenha prestado atenção, né? Os meus convidados vão me ajudar nisso. Eu nunca vi tanta informação sobre festa do Halloween como nesse ano. As redes sociais, assim, empesteadas de fotos de pessoas em festas, em comemorações, escolas, condomínio, tudo. Eu não sei se é uma carência de festas. Exatamente. Que o momento impõe, ou se o Halloween cresceu desse jeito também. Nós vamos chegar lá. Mas antes, para a gente começar, eu vou pedir para ambos responderem a nossa pergunta tema do programa, né, padrão aqui no Vejam Só, a gente começar dessa forma. Professor Danilo, Halloween é uma ameaça real no sentido de ter alguma questão espiritual envolvida nisso? Ou é apenas folclore, não é algo que o cristão necessariamente precisa se preocupar? Muito simples. No meu caso, eu encaro como folclore, uma manifestação cultural. Uhum. Eu creio que isso não interfira na fé ou na crença de alguém, no caso do cristão. E aí já falo, como a minha filha costuma dizer, lugar de fala, né? Eu não poderia nem ser professor de filosofia sendo um cristão, porque em alguns momentos a própria filosofia vai dar um nó na cabeça que você até questiona se você está no caminho certo ou não. Quando você encontra, por exemplo, Nietzsche falando que Deus está morto e que a religião é o mal da sociedade. Então, nesse caso específico, eu encaro como uma manifestação cultural, assim como outras que nós temos e que nós não falamos muito, né, porque não chama tanta atenção, mas eu encaro como uma manifestação cultural. Boa. Pastor Alexandre, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? O Halloween, ou Dia das Bruxas, né? É uma ameaça verdadeira? Existem questões espirituais escondidas nisso, profundas e tudo mais?
Ou é apenas uma manifestação cultural, folclore? Isso não teria ou não traria problema à vida do cristão? Eu creio que sim, eu creio que existe sim um perigo espiritual, até porque o Halloween não é um folclore, mas é apenas uma data específica da religião pagã. E a religião pagã, ela existe os sabás e os esbás, onde são os festivais das quais eles têm como festivais espirituais, e o Samaim, que é o Halloween, é um deles. E onde a gente vai falar durante o programa, até mesmo a atitude de necromancia. Existe todo um simbolismo dentro do pegar doces ou até mesmo se vestir, seja lá como for. O problema é, e não sou eu que digo, são os próprios pagãos, né? Seria isso? Seriam os bruxos, porque às vezes o pessoal pensa que bruxaria é fantasia, mas bruxaria é uma religião, qualquer, como a cristã, como a católica, seja espírita, mas a bruxaria é uma religião da qual muitos adolescentes e jovens hoje conhecem como Wicca. E o Halloween não é um dia qualquer simplesmente para pegar doces ou fazer travessuras. É um dia onde eles celebram o ano novo da roda do ano do pagão. Muito bom, tem muita coisa para a gente conversar, não só sobre essas questões espirituais que o professor Alexandre colocou, as questões culturais que o professor Danilo muito bem levantou, mas principalmente como isso envolve a caminhada e a cosmovisão cristã diante dessa situação. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Na sequência, fica ligadinho aí. Mas antes eu quero ouvir a sua opinião, quero saber como é que você observa essa questão respondendo à nossa enquete. E você encontra as nossas enquetes sempre aqui, ó. Nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Entra lá e aí você vai localizar não só as enquetes, mas outras oportunidades de interagir aqui com o Vejam Só, mandando as suas opiniões, as suas visões, sugestão, tem muita coisa lá. Segue lá que você vai encontrar, tá bom? A enquete do programa de hoje é a seguinte: pode o cristão ou o seu filho, e colocamos aqui o filho porque as escolas também fazem muito isso, né? Participar de festas de Halloween? Você tem duas opções: sim, pode, não tem problema nenhum, ou não pode, porque isso representa algum problema. Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte, você vai e justifica a sua escolha. Olha, pode por conta disso, não pode por conta daquilo. Durante a conversa, nós vamos colocar aqui alguns questionamentos desses e os nossos convidados vão poder também observar, então, e pontuar essas questões. Professor Danilo, vou começar com o irmão. E o irmão já deixou muito claro da sua questão, dessa visão de ser uma questão cultural e tudo mais. O irmão acredita que esse pode ser um entendimento seu, pessoal, e eu vou usar até o exemplo de Paulo, quando ele usa das comidas, né, dedicadas aos ídolos, que o cuidado que a gente tem que ter é principalmente com os outros, no sentido assim, o irmão está bem definido, tranquilo, não tem problema com isso, mas que de repente esse comportamento pode escandalizar alguém e talvez esse escândalo seria o problema envolvendo a questão, mais do que essas questões espirituais que o pastor Alexandre colocou? Eu concordo, porque na visão do cristianismo e a gente olhando para a Bíblia em relação a isso, o comportamento do cristão ele deve ser sempre em relação ao escandalizar. E aí a gente vai partir para outras coisas que como cristãos nós fazemos e não nos damos conta, nos apercebemos que estamos escandalizando, mas como não é algo tão chamativo como é o Halloween, a gente acaba... É aquilo, a gente só conhece os 10 mandamentos. Tá, sim. Então, a gente acaba só fixando a nossa mente naquilo que é o mais visível, os 10 mandamentos. Mas e as outras orientações que a Bíblia dá? Sim, é uma questão de você não escandalizar, eu concordo. Mas se você parar para analisar, a manifestação cultural do Halloween no Brasil, ela não é da mesma forma que é nos Estados Unidos, que de onde se origina esse Halloween dessa forma mais com a bruxaria, nesse sentido. Aqui, pelo menos, até onde eu conheça, a comemoração é mais na questão das fantasias, como foram colocadas ali. Eu não vejo muito criança sair pela rua, a não ser pedindo doces, ou é mais uma questão de você se fantasiar e dizer que você está comemorando o Halloween. Uhum. Então, o pastor já colocou a questão dos bruxos, enfim, eu não discordo disso, tem essa questão. Mas quando a gente fala da comemoração,
eu entendo que muita gente se comemora, mas sem saber do fundo histórico do que se é. E talvez esse seja o problema, porque quando ele busca o fundo histórico, e eu tenho alguns, depois eu vou, deixo o professor terminar o seu raciocínio, mas eu tenho testemunhos de adolescentes que foram para a bruxaria através de filmes, através de programações das quais deu o start. Poxa, o que é isso? Tudo bem, a gente está brincando aqui, está pegando doce travessura, mas o que isso significa? Então, através desses livros em relação à própria Wicca, ou seja lá o que for, livros específicos de bruxaria, você começa a descobrir que isso dá o start para que as pessoas, adolescentes e jovens, comecem a procurar o sentido real da situação. E aí eu tenho aqui para vocês, já vou citar aqui. Enquanto você separa, não sei exatamente. Se o professor Danilo vai concluir, eu vou, por favor. porque assim, tem a questão da literatura em si, mas também você tem várias visões do que é o Halloween. Então você vai para a internet e você vê lá que o Halloween surgiu na época dos celtas. Aí você tem a história do Halloween que diz que o Halloween, na sua... Eu vou dar uma lida básica aqui. Sim. O Halloween começou primeiro com o All Hallows Eve. All Hallows Eve. O dia de Todos os Santos. A data que celebrava a vida e a morte daqueles cristãos que entregavam suas vidas em nome da fé, que é o que o autor de Hebreus vai chamar de tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres de fé. A palavra Halloween vem da mesma raiz das palavras hallowed, ou hallow, que em inglês significa santo. Na tradição antiga do All Hallows Eve, cristãos do mundo inteiro honravam o dia dos santos, recitando o nome de todos os cristãos que haviam doado as suas vidas com integridade ao longo dos séculos. Primeira versão do Halloween. Aí você vai buscar, você tem a outra versão do Halloween, que é no reinado do rei Jorge I, tá? Um rei protestante. Os anglicanos saíam em perseguição aos católicos, não permitindo que os católicos pudessem viver as suas vidas de uma forma livre, já que o rei era protestante. Então, os cristãos se achavam no direito de perseguir os católicos, não deixavam que eles pudessem fazer nada. Essa perseguição virou uma guerra, queriam matar o rei protestante para que, então, essa perseguição acabasse. Não mataram o rei, mas católicos morreram. E, em cima da morte desses católicos, os cristãos passaram a comemorar a morte desses católicos, fazendo uma festa todo mês de novembro, ali na época do outono, celebrando essa festa com a seguinte pergunta. E eles batiam na porta dos católicos, mascarados, pedindo cerveja, comida e pastéis, e faziam a seguinte pergunta: treat ou treat? Gostosuras ou travessuras? Conforme a resposta daquela família católica, ou eles eram liberados ou eles sofriam algum tipo de punição. São duas histórias que nós temos no Halloween, mas a questão... Então, o que se comemora? Então, a questão é o seguinte, todo tipo de comemoração após os celtas... porque isso daí começa... Que é uma das versões que tem dos celtas. Mas bem antes dos celtas. Os celtas só levam a questão do Halloween para... vamos dizer assim, para os seus rituais, ele abraça, porque os celtas têm uma religião pagã. Sim. No entanto, é só assistir aquela série de Vikings que você vai descobrir mais ou menos os rituais. Mas é muito antes, desde Deuteronômio, o Senhor fala sobre essas questões. A mudança de nome durante todo o tempo pode acontecer? Pode. O grande problema é que eu não posso pegar um nome e chegar ao ponto de modificar o seu significado. Eu não conheço essa história, depois o pastor passa uma biografia para mim, seria interessante, mas o Halloween vem muito antes da Igreja Católica, muito antes, porque os pagãos vêm muito antes nas suas celebrações. Sim, então... E as celebrações a partir do princípio das colheitas. Mas, pastor, até para o irmão também depois comentar, e professor Danilo também, contando a história da celebração. Hoje, o que a gente vê hoje, o que aconteceu nesse final de semana, por exemplo, reflete isso? A gente hoje tem essa história ou isso já se perdeu? Por exemplo,
foi colocado na pesquisa ali dos filhos. Os meus foram para a escola fantasiado. Puxa, filho de pastor. Os meus foram, levantaram, se fantasiaram, foi para a escola, passou a tarde na escola, teve as aulas normais, tiraram foto, voltaram para casa, tiraram a fantasia e vida que segue. Aí tem a questão de você em casa, como você trata essas coisas. Os meus filhos foram pura e simplesmente para participar de um momento da escola, que é o que a gente chama na sociologia de aculturação. O que a gente comemora aqui não tem nada nosso. Se a gente fosse comemorar de fato alguma coisa no nosso país que é de cultura nossa, é o Dia do Índio. Ah, mas por que a gente não fala do Dia do Índio, que tem a sua cultura com a adoração a tudo quanto é tipo de divindade? Mas como é que eu trato essa questão da criança, por exemplo, como tábula rasa? O professor é professor de filosofia, né? A questão da tábula rasa. Você tem um filho, você tem que colocar também aspectos culturais e espirituais dentro do seu filho, e uma hora pode, uma hora não pode. Uma hora, daqui a pouco, ele começa a descobrir o significado do Elohim, e aí você chega e fala assim, agora não é muito bem assim, mas é comemorado dessa forma. E aí você pega, por exemplo, Deuteronômio, você pega pelo menos Deuteronômio 18, de 9 a 14, minha Bíblia está se desfazendo aqui, filho. Que diz assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque o Elohim está ligado à própria necromancia, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Aí no versículo 14, ele vai falar, porque essas nações que hás de possuir ouvem prognosticador, adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Busca o Provérbios 22, versículo 6, que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então uma hora eu ponho ela no caminho certo, uma outra hora eu ponho ela em outro caminho. A própria aculturação de uma criança, ela pode trazer o quê? Significados de vida diferente. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a palavra de Deus diz que eu não posso me envolver com esse tipo de coisa, eu preciso passar isso pelo meu filho. Eu preciso ensinar o caminho para o meu filho. A questão também da própria Bíblia diz, foge da aparência do mal. No entanto, por mais que não seja divulgado o real significado do Elohim para essas crianças, você tem também crianças que também abriram a mente em filmes, em festas e por aí vai. Hoje, você pode ter uma criança que participou do Elohim sem saber o significado, mas amanhã ela pode ter dar o start dela querer saber o significado. E aqui dentro dessa revista aqui de Wicca, quando fala sobre divindades e festivais que fala sobre Elohim, tem o Caldeirão, onde as crianças lançam as suas perguntas para Ed Van Phil, que é uma bruxa. Quer dizer, escuta, o que eu faço? E aqui, uma criança de 16 anos diz, eu gostaria de saber o que você acha sobre pessoas que só porque assistiram um filme começam a procurar sobre magia e nem fazem ideia do que ela é. Olha a resposta da bruxa. Eu estava na mesa de uma palestra sobre mercado editorial e RPG e cultura, num evento de animação japonesa, que não tem nada a ver com Halloween. E aí ele diz assim, o Baixadanime, que é esse evento, quando me surgiu uma pergunta sobre o Wicca. Foi engraçado ver os wiccanos que estão em toda parte. Se você pegar o que ela diz, não importa se a primeira faísca foi dada por um filme, um livro ou uma história em quadrinhos. Importa que essa chama cresça e aqueça a sua alma. Então, essa chama que pode crescer na alma dessa criança é descobrir o significado disso tudo. Uhum. Eu tenho uma outra menina de 13 anos, só deixa eu ler esse daqui, que ela fala, olha, gostaria de dizer que eu admiro muito mesmo e adorei o seu livro Wicca, uma iniciação à magia. Ela faz uma pergunta, ela é católica, e ela diz o seguinte, eu só tenho 13 anos, não vou falar o nome dessas pessoas, e aí o que acontece? Ela começa a jogar uma suposta contradição dentro da própria religião pagã. Porque ela fala, você não precisa deixar de ser católico, continua com a tua religião,
mas cresça também conhecendo o que a Wicca diz. Então, a criança ela pode sim se manifestar numa situação que ela vai buscar. Hoje você tem criança de 5, 6, amanhã tem 9, amanhã tem 12, amanhã tem 15 e tem 18, aonde essas crianças já foram. Uma das outras coisas interessantes depois, eu passo para ti, por favor. Eu tenho um depoimento do filme do Harry Potter. Fala, filme do Harry Potter, besteira, mas tem dentro dos livros do próprio paganismo. Professor Daniel, quer comentar? O Alexandre até falou dessa questão da aculturação, que o irmão mencionou, tudo. Por favor. Eu não tiro esses méritos, né, méritos do pastor, da questão do assunto em si. Mas se a gente vai começar a parar para pensar sobre essas questões do Halloween, a questão de bruxaria, então a gente vai ter que começar a rever um monte de atitude de cristão. Concordo. Mas assim, literalmente a gente vai ter que rever muita coisa. Por isso que aí o Halloween leva à reforma. Né? Porque até aqui, antes de começarmos aqui, alguém dos bastidores falou assim que o pastor comentou que o que está comemorando hoje no domingo, aí alguém da igreja falou Halloween. Aí disse que o pastor ficou bravo porque ele deveria responder o dia da reforma. Aí eu pergunto, Zeca, pastor, tem muito cristão que não sabe o que é a reforma. Tem muito cristão que sabe o que é a Bíblia. Não sabe o porquê da reforma, por que Lutero comprou a Bíblia, não sabe também que o nosso irmão Lutero gostava de queimar as mulheres bruxas na época lá, era o primeiro a estar na frente lá e falar, queima. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que rever muita atitude, vai ter que rever atitude como amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, vai ter que rever atitude sobre a questão de tratamento com esposa, de filho, porque a gente se pega nessas coisas, e não estou falando que está errado você discutir o Halloween. A gente se pega no Halloween e acaba cometendo esses erros aqui, pastor. Uma pessoa, né, nessas épocas do Halloween, começa, né? Você falou na internet. As pessoas começam a disparar texto. Tem gente que fala besteira começa demais. a disparar texto e manda mensagem. Aí manda versículo bíblico, né? Aí eu recebi aqui, diga não ao Halloween. Eu recebi particular em cima de uma postagem que eu fiz na internet. Não sei se a pessoa queria que eu lesse para ver se a minha postagem estava errada ou não. E ela mandou uns textos, né? Porque meu Deus é um Deus de vida e não de morte. Porque eu sirvo um Deus de luz e não de trevas. Né? Porque eu quero fazer o bem e não o mal. Mas o que mais me intrigou foi Levíticos 18:30. Exatamente. Porque não me interessa decorar minha casa com bruxas ou fantasmas. Aí eu automaticamente fui na Bíblia, procurei em várias versões, mas várias versões, e eu não encontrei. E aí o versículo que a pessoa menciona diz o seguinte: obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Onde está a bruxa e o fantasma que ela mencionou? Então, você pega mentes alienadas, que também fecham a sua cabeça em torno de versículos fora de contextos, né? Você tem todo um contexto de versículo e começa a replicar isso na internet, fazendo menção e combatendo alguma coisa que você nem conhece. Continuo dizendo, tem a questão cultural, tem a questão espiritual, mas aí vou insistir, vamos ter que rever muitas atitudes nossas como cristãos em relação a várias coisas. Mas eu concordo. E aí, só tocando no assunto, né, você falou sobre comida, Paulo, eu sou baiano, não dispenso um acarajé. Não dispenso um acarajé. Mas você sabe que a maioria daquelas pessoas que fazem os seus acarajés, elas oferecem lá as suas divindades. Eu não deixo de comer o acarajé. Nem por amor a Deus? Nem por amor a Deus? Mas quando você vai no mercado, você sabe que o dono do mercado ele oferece... nem por amor a Deus. Eu abençoo aquele alimento e como. Não, eu sei, mas nem por amor a Deus. Se alguém se escandaliza com aquilo... Mas se só estou eu e a minha família ali, eu como. Você e sua família. É da mesma coisa do bebê. Eu gosto de tomar vinho, isso está claro. Mas você não me vê tomando vinho em nenhum bar. Eu tomo na minha casa, porque aí entra no princípio do escândalo. Sim, se outra família estiver do meu lado e eu perceber que aquilo vai causar algum transtorno, eu nem mexo. Da mesma forma na Semana Santa, quando você fala, tem que comer peixe na Semana Santa. Por quê? É porque Paulo chega a dizer o seguinte, porque quer comais, quer bebais, ou fazeis outra coisa. Por isso que eu perguntei sempre por amor a Deus. Porque quer comais ou bebais, ou façais outra coisa, fazei
para a glória de Deus. E aí ele cita, portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Tem coisas que às vezes eu gostaria de fazer, mas não faço para que eu não possa dar escândalo para o outro. Eu não faço porque, se aquilo vem trazer escândalo para a própria igreja, eu preciso me colocar à disposição como testemunho de um servo do Senhor. Pode ser que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso que eu perguntei a questão do amar a Deus. Porque amar a Deus também é negar a si mesmo, negar algumas coisas que talvez não tem problema algum, mas por amor ao Senhor eu evito de fazer. Às vezes a questão fica também, faça tudo para a glória de Deus, não dá para você tirar que ele faz isso para a glória de Deus, não sabe? Tem como, não tem porque como. para ele tá tranquilo. Sim, é que Paulo está falando num contexto. Exatamente, por uma cidade de uma maneira específica. Talvez esse contexto do acarajé na Bahia faça mais sentido do que aqui em São Paulo. Sim. Aqui em São Paulo você vai comer um acarajé numa padaria, talvez um total de 0 pessoas faça essa associação de divindade. Ou às vezes você pode pedir um acarajé que o cara nem sabe que é acarajé, o cara do lado sabe. Na Bahia isso está muito intrínseco. Então, se ele come um acarajé no Mercadão aqui, talvez não tenha um jeito problema, de resolver isso. Alguns chamam de acarajé cristão, mas já deram... Então quer dizer, certificaram o acarajé. Já começou a dar uma resolvida nessa Mas é a mesma coisa que o Halloween. Hoje tem igrejas evangélicas que estão comemorando o Halloween. Quer dizer, eu estou trazendo... O grande problema disso tudo é que os caras não pesquisam a relação disso. Vamos por etapas. A gente já falou das crianças, vamos começar pelas crianças, depois a gente vai para o adulto. Vamos. Vou com o pastor Alexandre. Manda. Alexandre, como é que funciona isso na questão da cabeça da criança? E eu fiquei muito com uma frase que o irmão falou, aqui no Vejam Só, inclusive, dessa questão de mudar os valores, ou seja, transformar algo que é ruim em algo que é bom. E aquilo me marcou no sentido de refletir sobre isso, desses aspectos. Afinal de contas... e aí eu nem sei, mas acho que teoricamente a questão da bruxaria representa o lado mal da situação. E aí você transforma isso em algo bonzinho, tranquilo, pode utilizar. Bonitinho. Bonitinho. Como é que isso funciona na cabeça da criança? Por favor. Eu acho que apresentando esse livro nós já conversamos sobre ele, né? Nós mostramos no último, né? Foi. Por que tem uma confissão de uma bruxa teen? A questão é o seguinte... Quando você busca um sentido de uma festa, ou seja lá o que for, você precisa saber aonde é que se iniciou, onde é a origem. Durante todo o processo, né, de gerações em gerações, de tanto da cultura, seja lá o que for, ela pode ser mudada o nome? Pode, mas existe uma origem. Hoje existe algo que ganha muitos adolescentes, que chama Wicca, que é a própria bruxaria, o neopaganismo que Gerald Gardner e Margaret Murray escrevem. Então, a gente precisa entender o seguinte, como é que funciona a cabeça de uma criança? Se eu pego o Deuteronômio 6, é isso? Não lembro qual que é agora o capítulo, que diz ali, ó, você vai ensinar teu filho sentando, levantando, você precisa ensinar. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, quando eu fico trocando esse caminho, uma hora pode, uma hora não pode, existe o quê? Dá um bug na cabeça da criança. E ela pode procurar um caminho. A gente sabe que depois, durante o tempo, essas crianças crescem e elas vão procurar. Por exemplo, vamos ser claros, você pode encontrar um professor pagão dentro de uma escola? A gente tem um professor cristão de filosofia. E eu tenho certeza que você pode encontrar um professor pagão de filosofia, história, seja lá o que for. Será que dentro desse tipo de Halloween, dentro da escola, será que existe a possibilidade do professor chamar a criança e falar o significado desse festival, desse dia, que é o dia 31 de outubro, que marca
A origem desse dia vem muito antes da Igreja Católica, seja lá o que for das festas dos santos, muito antes, aonde o mundo dos mortos e o mundo dos vivos tem uma cortina e essa cortina fica tênue. É isso que os pagãos acreditam que essa cortina fica tênue e você tem contato com o mundo dos mortos. Aquelas pessoas que faleceram no ano passado, tá? E os vivos de agora. Então, isso não é necromancia? Isso a Bíblia não chega ao ponto de, olha, não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Então, qual é o caminho que eu levo para a criança? E aí a cabeça da criança vira o quê? Vira uma bagunça. E aí eles vão buscar o sentido. Porque eles vão buscar, gente. Nós estamos numa época que criança de 4 anos... Quer ver uma coisa? Criança de 4 anos pega o celular, vai no YouTube e escolhe o seu vídeo. Não é profecia que eu vou dizer aqui, não. Se bobear, tem uma série que está passando na Netflix que pode dar problema, e esse é um problema muito grande, que é a Round 6. Que eles pegam todos os endividados, tipo o do clubinho do SPC, pega o pessoal do clubinho, põe lá para ganhar um valor, né? Vocês estão devendo? Então tá bom, só que vocês vão participar de um monte de brincadeira de criança, batatinha 1, 2, 3, sei lá, cabo de guerra. Quem perde, morre. Eu já vi na internet foto, temas para crianças de round 6 com a boneca. E a boneca mete bala no meio de todo mundo. Nós precisamos entregar para os nossos filhos o que a palavra de Deus diz. Eu preciso fazer com que os pés dos meus filhos, os pés espirituais dos meus filhos, estejam na rocha, para que um dia que eu não estiver aqui, eles continuem o caminho em Cristo. Eu preciso fazer isso. A cabeça da criança vira uma bagunça se você não explicar o que a palavra de Deus diz. Sim. Professor Danilo, como é que eu observo essa questão, principalmente nesse aspecto da formação da mente da criança? Acho que já ficou bem claro, inclusive o irmão falou da sua experiência pessoal, suas filhas, e aqui a gente imagina de um trato, mas talvez a observação mais geral é que nem todo pai vai fazer isso, inclusive nem dentro dos lares cristãos, vamos dizer assim, de ter esse acompanhamento, como o pastor Alexandre colocou também. Pode ser um problema na formação da criança ou algo nesse tipo? Sempre vai gerar um problema quando, e aí pegando a fala do pastor em relação à questão dos pais e filhos, quando os pais deixam a sua responsabilidade de pai. Porque o que acontece nos últimos tempos aí? São os pais transferirem para, primeiro, igreja e depois para a escola as suas responsabilidades como pai. Ele quer que o filho aprenda a ser educado, a servir a Deus, a conhecer a Bíblia na igreja, quando, na verdade, ele conhece isso em casa e no contexto de comunidade e igreja, ele aprimora isso. Porque dentro da questão da formação da criança, a gente sabe que ela, até os 6, 7 anos, ela forma a sua estrutura para que a partir dela ela comece a desenvolver. Você pega essa formação porque ela vai analisando tudo, como o pai trata a mãe, como o avô trata, como a pessoa fala, ela forma isso na cabeça e agora, depois dos 7 anos, ela precisa de alguém para desenvolver isso com ela, né? O pastor comentou aí sobre a questão do Round 6. Um pai que deixa uma criança com a faixa etária de 16 anos para baixo assistir sozinho, está falhando. Por que eu falo sozinho? Porque os dois, um tem 15, outro tem 12, mas assistiram comigo. Por que eu preciso assistir? A gente trabalha com adolescente. Eu dou aula para adolescente. E se você não está conectado com o que eles estão falando, você fica vendido quando você está no meio de discussão e você usa até esses canais de filme ou novela, enfim, para você debater alguma coisa. De fato, é muito violento, é muito forte, é um negócio impressionante. Lógico, no meu contexto de professor de filosofia e sociologia, eu tenho muito material para trabalhar. Sim, verdade. Né? A questão de capitalismo, social, enfim, tem uma infinidade de coisas, mas confesso que você permitir, e aí você percebe algumas críticas que foram feitas nas redes sociais, os alertas aos pais, depois eu parei com a minha esposa para questionar, mas que pai é esse?
que permite que um filho sozinho Exatamente. assista. Agora, você quer assistir com o seu filho para que você, como pai, vá dizendo o porquê das coisas? Por que é assim? Ótimo. Você deixar seu filho assistir e achar que está tudo bem, ele assistir um negócio desse sem que ele entenda, ele vai achar que ele pode depois chegar na escola e na hora que forem brincar de batatinha frita, 1, 2, 3, ele possa tirar o coleguinha da brincadeira fazendo algum... Ele não vai atirar, mas ele vai associar que ele pode fazer alguma coisa, uma maldade, né? Para que ele possa continuar o jogo e o coleguinha não. Esse é o grande problema. Aliás, para tudo. Sim, sim. Os pais hoje largaram seus filhos. Exatamente. Largaram. Os filhos estão largados. Muitos pais cristãos, não estou nem falando aí agora de quem não tem conhecimento da Escritura, mas quem tem, deixar seu filho largado, faz o que quer, ouve o que quer, escuta o que quer. Na nossa casa, qualquer coisa estranha que a gente ouça, porque os meninos falam inglês e tudo, então você ouve, opa, por que é que você está ouvindo? Não, pai, e tal. O que é que você está ouvindo? Tem que ter um controle, né? Porque se você deixar, meu pai deixa. E o mais interessante que o professor falou é o seguinte, no último debate que nós tivemos sobre o tema, sobre bruxos, eu falei, a questão não é você retirar aquilo da criança. Outra coisa, o professor falou muito claro, se tem a Netflix, não sei se pode falar, já foi. Não tem problema. Já foi. A Netflix, que tem uma faixa etária. Então, ela não é a culpada. A culpada é o pai que deixa uma criança de 5, 6 ou 8 anos assistir aquilo. Agora, se bobear, o moleque leva uma arma assim do pai, talvez, que tenha em casa, e vão brincar de batatinha 1, 2, 3 e fritam uns 2, 3 no tiro. Sim. Então, isso é um perigo lascado. Aí, nessa questão, surge uma outra dinâmica, pastor Alexandre, depois o professor Danilo vai comentar também para a gente aqui. Nós estamos falando aqui no programa do Halloween, mas nós vamos precisar expandir isso a muita coisa. Sim. E aí que entra a questão, pastor Alexandre, o cristão não vai poder fazer nada. Não pode sim. O que não pode? Bom, se a gente for pegar da cultura pagã, tudo. O Natal, por exemplo. Mas a questão é o significado disso tudo. Não, tudo bem. Agora, a partir do momento que, veja bem, o Natal, por exemplo, 25 de dezembro, você vai falar, Jesus nasceu ali? Não nasceu. Não. Mas não é uma data pagã. Não é uma data pagã. O que é data pagã é o culto à Mitra, é o Deus Sol. No entanto, Malaquias chega ao ponto de dizer que ia chegar ao sol da justiça. Agora, a possibilidade de você pegar 25 de dezembro e falar assim, Jesus nasceu esse dia. Não, Jesus não nasceu nesse dia. Mas o que eu estou comemorando esse dia? O grande problema é o significado. Se você pregar, por exemplo, o Halloween e colocar no dia da Páscoa, o que eu vou comemorar? O dia das crianças. Se eu for fazer um parâmetro em relação a Natal, o que eu comemoro dia 12 de outubro? Dia da Nossa Senhora Aparecida ou Dia das Crianças? Eu comemoro o Dia das Crianças. Natal, eu vou lá e falo, sol, que maravilha, muito bem, bato palma para ele. Não, eu vou falar do nascimento de Jesus. Mas não que os pagãos colocaram a data do nascimento de Jesus. Foi tomado por Deus essa data. Não, eu até entendo essa dinâmica e talvez eu acho que esse deve ser o maior problema. Tudo bem, é o dia do nascimento de Jesus e esse seria o intuito, beleza. Mas não é. É uma data única e exclusivamente comercial. Também. Inclusive dentro da igreja. Mas aí vai com o que o professor falou. Como é que você lida com essa data? A questão... mas aí também, como é que você lida com o 31 de outubro do Halloween? O problema é, o que é que temos no dia Halloween para substituir? Reforma protestante. Então, as igrejas também podem fazer o seguinte. A questão, por exemplo, mas tem doce. Faz dia do gordo, amigo. Para o pessoal ir buscar doce. Bruxa buscar doce, pelo amor de Deus. Desculpa, Zeca, por exemplo... Mas a reforma, por exemplo, por que a igreja também não chega ao ponto de fazer um dia para a criança entender a reforma? Tem alguma igreja que vocês conhecem que faça isso? Eu nunca vi. Há uns 15, 20 dias atrás, desculpa, Zeca. Não, por favor, eu e a minha esposa demos aula no Ministério Infantil sobre a reforma. Ai, que legal. Sobre a reforma. Falamos da reforma, usamos um vídeo no YouTube de Lego, falando da história de Lutero, contando toda a questão, para eles entenderem.
Você acha que uma criança de 7 anos não vai entender? Vai. Se explicando direitinho, vai. Mas, por exemplo, a gente só conhece Halloween e Dia da Reforma. Mas 31 de outubro também é uma lei federal, é Dia do Evangélico. 31 de outubro também, fazendo um contraponto para tentar tirar o Halloween como uma cultura, é o Dia do Saci. Que quebraram as pernas do Saci. É o Dia do Saci. Brasil, né? O Brasil tem uma lei que caracteriza o Saci como um Patrimônio, né? patrimônio. Cultural. Então vamos fazer algo que faça frente ao Halloween. Mas o Saci não faz frente ao Halloween, porque muita gente nem sabe que existe uma lei cultural promovendo o Saci como um patrimônio. Diferente da questão pagã, que eles têm até rituais naquela cidade onde tem não sei se é Itapecerica, não lembro, eu posso estar errando o nome da cidade. Tem um ritual no meio da floresta sobre isso. Os bruxos vão até lá. O grande problema é que o pessoal fala assim, mas o que é bruxo? Bruxo é pagão. Eles têm um relacionamento espiritual. Se você pegar Geraldo de Gade, se você pegar muitos desses caras, tá aqui. São coisas que acontecem. E é uma data religiosa. Então eu preciso retirar isso do meu filho. Eu preciso deixar... Não, você não participa. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Sabe aquele momento que Deus corrige a gente? Fala assim, a gente queria tanto fazer alguma coisa, Deus fala, você não vai fazer? A gente precisa ser assim, às vezes, para que eu possa colocar no caminho. Meus filhos nunca foram. Hoje eles agradecem. Pai, é isso aí. Porque eu conheci uma pessoa que estava dentro da igreja e hoje está fora da igreja. Eu preciso cuidar da vida espiritual do meu filho. Tem que ser muito claro. Agora, o que o professor fez, excelente. Até eu queria assistir a aula. Você pega Lego para contar a reforma, coisa linda, maravilhosa. Até porque a criança é influenciada por um personagem principal. A questão de um desenho ter uma bruxa não é o problema. O problema é qual o significado da bruxa, porque Isaías 5, 20 e 21 diz, ai dos que o mal chamam bem, o bem mal, o doce amargo e o amargo doce. Ai daqueles que são prudentes em si mesmos. Salomão tinha sabedoria como a areia da praia. O que ele fez? Ele buscou mulher de tudo quanto que é nação. Para quê? No meu pensamento era o seguinte, se eu buscar a filha do rei, e essa filha do rei estiver aqui, os caras não vão fazer guerra comigo. Vamos manter uma paz? Até que é uma boa, né? Pensamento legal. Só que Deus já tinha avisado 3 vezes Salomão e falou assim, não se envolva com esses povos. Eu tenho sabedoria com Maria da Praia, eu vou saber lidar. O que acontece com Salomão? Ele chega a oferecer sacrifícios a Moloque. Sim. Ele foi influenciado. Por isso que em Deuteronômio diz... que Deus diz, não se envolva com isso, porque vocês vão ser contaminados. Deus é claro, se eu deixo o que Deus diz, se eu deixo o que Deus diz, o que Deus pede para fazer, o que Deus pede para não fazer, eu vou ter problema na minha vida espiritual. Professor Danilo, até pelo trabalho na escola também, as escolas trabalham muito com isso, né, tem sido muito reforçado. É algo que veio para ficar ou é um momento, assim, é algo que o Brasil vai ter que lidar com essa questão do Dia das Bruxas? Isso não sai mais da cultura. Exatamente. Não sai. Nós não estamos falando de 2021. Nós estamos falando de uma celebração que já acontece aqui há 2, 3, olhe lá, mais do que 4 décadas. É algo que não sai mais. Por mais que você queira tirar isso, não está. A princípio, quando você tinha as comemorações de Halloween, quem fazia muito eram as escolas os cursos de inglês. Sim. Chega nessa época, é aquela... Aí depois você começou a ver as escolas particulares, eu dou aula numa escola particular, que não fez. Fizemos lá na sexta-feira com o pessoal do ensino médio que está se formando e tal, mas não foi algo para a escola inteira, foi algo específico. E você não vê muito isso nas escolas estaduais ou públicas, o que é uma contradição, né? Porque assim, você fala assim, mas... e as escolas estão com essas políticas por vários motivos, né? Não tem mais, algumas não comemoram mais o Dia dos Pais porque algumas crianças não têm pais, outras não comemoram o Dia das Mães porque algumas crianças não têm mãe, então é o Dia da Família, por vários fatores, pelas novas configurações de família. Mas o engraçado, você não vê uma escola ou outra, mas você não vê uma escola decorada do Halloween
E isso cai em contradição sobre, e aí é um assunto que a gente tem que falar sobre a questão da laicidade do Estado, da questão das religiões. Você não comemora um Halloween, mas você tem em várias repartições públicas e nas escolas sempre uma Bíblia aberta e um crucifixo na parede. Então, mas o Estado laico não é uma questão de não ter religião. O Estado laico é você respeitar todas as religiões. Mas porque quando o Estado é laico, eu deveria sim não ter. Entendeu? Exatamente. Ou você não tem, Exato. Isso, ou você não tem, ou você, como eu falei esse dia, você chega na escola e tem uma parede repleta com um simbolismo católico, um simbolismo... Mas o nosso preâmbulo da Constituição, quando você pega, é sobre a proteção de Deus. A questão do Estado laico não é que você não pode ter, é que você deve respeitar todas as religiões. Até porque o Estado é formado por pessoas. E as pessoas têm valores éticos, morais e espirituais. Mas aí a gente tem que cair. Eu coloquei. E vai aí ter que ter o Halloween. Tem que ter o Halloween, porque nós temos. Você acabou de mencionar o dia 12 de outubro. E aí eu tenho o direito de participar ou não. Ah, não, sim. Sim, participar ou não, mas quando eu falo assim, se você tem essa liberdade, a liberdade tinha que ter. Sim, o problema é que você não menciona. Mas há a liberdade deles fazerem isso. Sim, mas qualquer escola. Essa é sempre a discussão na filosofia. Tudo bem. O Estado laico, você pode, é abrangente, você não tira o direito do outro de seguir aquilo que ele quer. Artigo 5 da Constituição, exatamente. 6. Mas no momento que você estipula, e olha só a gente fazer pensar agora, você estipula, falou de Deus na Constituição e você estipula que o Brasil, o país, tem um dia determinado para uma divindade que cuida do país. Exatamente. Então, quando você estipula uma divindade que cuida do país, onde entram as representatividades das outras religiões? As representatividades das outras religiões deveriam entrar com um dia especial de religião. Eles podem chegar ao ponto e dizer tal entidade para a gente é a que cuida do país. Ok, tem uma, pode ter outra. Agora, a questão de laicidade do país não é que ele não tem religião. Não é que ele não se manifesta. A manifestação religiosa acontece. E aí eu concordo com o professor que todos têm que ter a liberdade de crer ou não crer, ter religião ou não ter, mas não pode simplesmente abafar a ideia ou a fé do outro, porque o próprio artigo 5º da Constituição e o inciso 6, ou não me lembro qual, me dá essa liberdade. Agora, o que o professor falou é claro, tem Halloween, deve ter, eu não quero que proíba. Não quero que proíba. Por isso que eu falo, tem que criar o dia da religião. Porque a proibição é a pior que existe. Seria o dia da religião. Você cria o dia da religião, pronto. O católico se sente abraçado, o cristão. Porque, entendeu, pastor? É a questão de você limitar. Quando você faz isso, você limita. Eu acho que o direito de você participar ou não seria interessante. Não preciso criar um dia da religião, porque eu não vou fazer ecumenismo. E, na realidade, o próprio ecumenismo, ele não é aceito por Deus. Porque quando eu falo Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, eu não posso aceitar que o próprio Exu, ou seja lá o que for, me tome a minha vida, ou eu participo dessa entidade. Agora, a questão é, eu tenho que ter a minha liberdade de manifestação. Então, por exemplo, uma escola vai fazer Halloween, ok, legal. Então, ela não pode simplesmente dar um trabalho para a nota naquele dia, mas pode comemorar. E ela tem que dar liberdade se eu quero ou não que meus filhos participem. Essa liberdade existe. Mas em algumas escolas, não. Algumas escolas exigem um trabalho para essa criança, faz tempo que eu não tenho, porque meus filhos já cresceram. Rapaziada, na época não era fácil, não, né? E aí você não tinha liberdade. Muitas vezes ele fala, tem trabalho para nota. Não, não tem trabalho para nota hoje. Você tem que ligar na escola e explicar. E muitas vezes a escola não aceitava. Então, a escola tem que também dar liberdade para vocês de participar ou não. Pode ter o Halloween? Pode ter o que quiser. Da mesma forma que eles têm a liberdade de fazer, eu também posso ter a liberdade de não participar. A gente está caminhando para o final do bloco, eu vou colocar os comentários, que passa rápido, né? Passa muito rápido. O papo é bom, rapaz. Eu quero só fazer uma pontuação, vou pedir para ambos responderem de uma maneira um pouquinho mais breve. Se a gente teria uma dificuldade maior, professor Danilo, por isso que a gente discute aqui com o Halloween, porque inclusive esses dias foi comemorado no Nordeste, é muito forte, né, do Padre Cícero. Inclusive eles têm ali uma manifestação mesmo, uma caminhada, eu não sei direitinho os termos, mas isso fica muito claro. Se você chegar para um cristão e falar hoje é dia do Padre Cícero, ele vai falar, não, isso daí não pode.
essa questão de, às vezes, entrar na cultura, não tem problema, pode ser o grande problema, vamos dizer assim? De travestir algo espiritual e colocar algo como normalizado? É porque se a gente vai entrar nessa questão de adoração, de imagem, no caso específico, eu não sei, eu não vou saber o nome da cidade agora, se é Juazeiro ou não vou lembrar, mas tem a imagem, tem a estátua. Isso. E tem um simbolismo. Eu não posso dizer para ele que crê que ele está errado. Nunca, jamais, porque eu sempre falo, nós somos sempre ateus em relação à religião do outro. Sim. A religião dele é dele, mas eu achar que é normal, eu sempre falo para os meus alunos lá, porque é isso que eu falo, né? Eu sou professor de filosofia, consigo não mexer na minha crença. Então eu falo, quando eu falo de religião, eu não estou querendo criticar a religião de ninguém e nem impor a minha, tá? Mas eu falo para eles, eu não acho normal várias coisas, mas aqui não é o lugar de eu achar nada. Tá. Aqui é o local de eu fazer a minha exposição como professor, colocar a visão da filosofia sobre religião, da sociologia sobre religião e deixar para vocês pensarem. O que vocês quiserem saber sobre o que eu penso em relação à minha crença, a minha forma de pensar político, manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa. Na sala de aula, eu sou imparcial. Eu jogo para eles informações. Filosofia é você fazer o aluno pensar. Exatamente. E ele vai pensar, ele vai refletir se o que eu estou dizendo, como tem muitos embates, eu não concordo, professor. Ok. Sim. E é saudável esse não concordar. Como a gente estava conversando antes do bloco, o problema é você ultrapassar esses limites. Isso. Mas a gente não pode achar normal. Não é normal. Exatamente. Tá tudo bem, né? É isso aí, vamos caminhar para isso, porque todos os caminhos convergem a Deus. Não. Eu sou publicamente aqui, não. Todos os caminhos não convergem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim. É a minha visão. Exatamente. Sim. Isso eu quero parabenizar o professor, porque este é o processo de educação que a gente quer. O professor precisa passar as informações. Não é porque eu sou evangélico que eu quero ter todos os professores evangélicos dentro da escola fazendo tudo que vem. Até porque a própria Constituição, e eu citei aqui, que na realidade o artigo 5 da Constituição Federal do inciso 6 diz, é inviolável a liberdade, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma de lei a proteção aos locais de culto, suas liturgias. É assegurado por lei e é inviolável. Eu não posso falar algo para o meu aluno que ele está errado. E aí, se ele quiser saber a minha opinião, ele que me procure no privado. É muito interessante e eu parabenizo o professor isso. Mas muitas vezes a gente não encontra professor assim. Até na última vez que eu estive aqui, eu disse que eu fui chamado numa escola onde uma professora fez um trabalho, matou um frango no meio do pátio da escola e fez as crianças dançarem em volta. Educação artística é um momento artístico, cultural, para que as crianças conhecessem ali um trabalho que era feito dentro de um terreiro. Isso não precisa, da mesma forma que eu não posso abrir a Bíblia e falar, olha, vamos ler aqui a Bíblia, os Salmos tal. Então, aí que existe a laicidade do Estado. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença, é inviolável, mas eu não posso fazer com que o outro aceite obrigatoriamente. Se quiser saber, então aqui, o Estado laico é respeitar todas as religiões. Eu respeito o teu direito de culto, você respeita o meu. Aí, esse é o ponto. O caso do Padre Cícero, eu preciso respeitar aquelas pessoas que vão ali. É que eu citei a do Padre Cícero porque eu acho que é mais emblemático no sentido de uma festa religiosa. Então, qualquer um que olhar ali vai entender o conceito por trás daquilo. Zé, eu só não posso... Talvez no Halloween não tenha isso tão... de te interromper. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que também que eu posso discordar. Não dentro de uma sala de aula, mas eu posso discordar. E discordar não é intolerância. Nós estamos vivendo um momento que discordar é intolerância. Não é intolerância religiosa. Eu discordo da fé do outro, respeito a fé do outro, mas eu tenho a minha. A discordância com respeito é válida. Esse é o ponto. Só queria deixar claro isso. Não, muito bom.
Deixa eu colocar alguns comentários, a gente está partindo para o final desse bloco aqui, e eu vou colocar todos os comentários que nós separamos aqui na sequência, depois os nossos convidados vão ter a oportunidade de pontuar alguns detalhes, tá bom? Vou começar com o comentário da Juventina, e ela fala o seguinte, sempre respondendo às nossas enquetes, tá bom? Na verdade, não é o da Juventina, esse daí é o outro. Vamos lá. Para as crianças, essa é uma brincadeira de interação entre as crianças. Isso é lúdico. Esse comentário não estava na minha ficha, mas é possível trabalhar essa questão, pastor Alexandre? Lúdico? É. A gente trabalha lúdico com a criança em todo momento, desde um fantoche para me evangelizar. Eu posso sair evangelizando. E esse é o grande ponto. Você quer ver uma coisa? O professor falou do Halloween, que as escolas fazem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem festa da Páscoa, sentido da Páscoa realmente? Não tem. Então, mas essa foi a pergunta, Alexandre, que eu fiz logo no começo, porque realmente a Páscoa não tem uma data comercial. Justamente. O Halloween não perdeu toda essa questão. Só que dentro dessa questão comercial que você dá lá o ovinho da Páscoa para a criança, não existe a possibilidade de quando eu der o ovo, eu explicar realmente o significado da Páscoa? E aí eu vou levar para a criança o quê? A informação através do quê? E esse é o ponto que eu toquei. A questão de você abrir um start na criança por alguma coisa para que eu possa colocar o real sentido verdadeiro. O real sentido já é verdadeiro, é claro. Sim. Não sou redundante. Essa é a questão. Agora, o lúdico, por exemplo, a gente não trabalha com desenhos para criança? A gente trabalha. Fantoches, a gente está falando aqui, também trabalhamos. É dessa forma. A gente leva a criança... O Lego... Sensacional. É assim que trabalha. Sim. Vamos lá, então, agora no comentário da Juventina, que eu chamei anteriormente. Vamos colocar na tela. Ela fala o seguinte: cristão não faz festa para o diabo, nem para nada que se remeta a ele. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O cristão, normalmente, ele sai... As igrejas fazem muito retiro na época do carnaval. Certo? Para não ficar no carnaval. Eu acho bacana o retiro. A comunidade está junto, eu acho muito legal. Mas depois o nome de retiro de carnaval. Faz algum sentido? Se eu fizer um retiro de Halloween, por exemplo? Então, qual vai ser o sentido de você fazer o retiro do Halloween? Você vai levar a sua igreja para você estudar sobre o que é o Halloween? Ou você vai simplesmente tirar o pessoal para passar o final de semana em algum lugar? Porque o que você faz no retiro de carnaval... O próprio nome já está dizendo que você vai para um lugar para você estar num lugar diferente. E tem os cultos, lógico, você tem a questão da celebração em si, mas você transfere a comunidade para um outro local. Se o sentido real, assim, vamos lá, para ser mais lógico, ao meu ver, onde o cristão deveria estar no carnaval é o que eu vou causar uma polêmica. Manda. No carnaval. Ali, como eu fiz várias vezes lá na minha cidade do Nordeste, de montar palanques entre a cidade é cortada por pontes, né? Então, se reuniam as igrejas antigamente. Então, cada igreja ficava numa parte da ponte, se montavam palanques e ficavam lá, pessoas se revezando, cantando, conversando, dando um copo com água, principalmente quando as pessoas retornavam, né, da festa em estados deploráveis de bebedeira, enfim. Enfermeiros para cuidar. É um ponto evangelístico. Transmitindo esse amor que a gente prega. Sim. E que a gente manifesta através do ser humano. Porque você só manifesta o amor de Deus através do ser humano. Como é que você fala que Deus abraçou alguém se não sou eu que estou abraçando? Uhum. Como é que eu posso falar que eu estou cumprindo o evangelho se eu não estou ali de fato? Então, assim, a gente sai dos retiros de carnaval para fugir da festa, para não ficar no meio da festa, mas já faz anos que eu não vou para um retiro de carnaval, eu fico na minha casa. Sim. O meu questionamento... Assistindo filme, fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Aproveitando a folga, né? Boa. Pois boa. A coisa que me chama a atenção, e eu não vejo nenhum problema, e é um debate muito interessante dessa questão do comportamento, mas é só a apropriação do nome. Sim, por causa do feriado Porque também. o problema é o carnaval, né? Vamos dizer assim. Aí vai para o retiro D.
O pastor que citou da questão do culto, né? Que alguém falou, eu comemoro o Halloween. Daqui a pouco vai ter culto de Halloween. Já tem. Então pronto, já não estou tão louco, então. Mas é a apropriação do nome. Tem. Se tem um problema naquilo, tem problema em tudo. E o grande problema, eu quero saber como é que eles vão me explicar em relação à questão do significado para a necromancia, da qual Deus não permite. Quer dizer, como é que eu levo um negócio desse para dentro da igreja? Ou o pastor não conhece Bíblia, ou o pastor simplesmente quer fazer alguma coisa para atingir os outros, para chamar os outros. E o grande problema é que quando você chega ao ponto de, mas nós temos salvação em cima disso. Tá, cadê os frutos dessa salvação hoje como membros da igreja? Será que eles não fazem parte simplesmente de um momento que foi lá, porque está dando tudo que o mundo dá? Ou eu sou sal da terra e luz do mundo, ou eu sou sal que vira insípido e o pessoal começa a pisar. Já tem na igreja, nos Estados Unidos, culto de Halloween, cara. É uma palhaçada. Zeca, rapidinho. Tem retiro de carnaval, retiro de Páscoa, retiro de Corpus Christi. Retiro de tudo. Tem. Só não tem de Natal, porque Natal tá todo mundo junto em casa, mas se tivesse uma oportunidade, acho que o pessoal também sairia. Retiro de 7 de setembro, tudo, enfim. E foi só um questionamento aqui, porque a gente fala contra, legal, beleza, não tem problema nenhum. Mas é a apropriação disso, às vezes, pela igreja. Sim. Então você se apropria do nome e aí que eu fico, às vezes, não põe perdido. Festa da vida, de vez Halloween, cara? Eu fico imaginando, falando assim, mano, o cara bebeu água de enxurrada para levar um negócio desse. Calma, pastor Alexandre, eu fico bravo, rapaz, porque eu lido com criança, eu lido com adolescente. Sim, sem dúvida. Eu peguei uma menina de 14 anos endemoniada, quase mato o pai a facada. Sim. Por envolvimento dessas coisas aí que não dá nem tempo de falar. Sim, sem dúvida. Eu, inclusive, tenho um projeto pessoal de podcast e a gente tratou sobre o tema. Eu assisti. E a minha grande preocupação, quando a gente fala do assunto, são as crianças. Sim. Porque pra gente aqui, a nossa mente já está formada, já está um entendimento. Então, exatamente. Rapaz, se você quer vir fantasiado, desfantasiado, não vai abalar a fé. Só que eu não vou sair de abóbora no meio da rua, né? Não dá, né, filho? Não vou sair de abóbora assim, acesa, né, meu amigo? Senão, né, não dá, né? Não tem jeito. Ai, pastor Alexandre, é muito bom. Muito bacana. Gente, eu preciso encerrar o bloco. Mas no próximo bloco, ainda vai ter tempo, principalmente dos meus convidados, oferecerem para você uma aplicação disso tudo. Poxa, falamos aí do sentido, das festas, lembra daquilo, pode, não pode, sei lá. Mas o que você tem que mudar na sua vida, no seu comportamento? Que tipo de aplicação é necessário para a sua vida a partir dessa reflexão? Às vezes mudando esse comportamento, inclusive com relação a filhos, crianças, pequenos. Conversar um pouquinho, tá bom? Isso no próximo bloco, fique ligado. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, durante esses 20 anos do programa, levando até você a oportunidade de você estudar mais sobre a Palavra de Deus e se aprofundar também nas questões teológicas, do conhecimento teológico. Código 11 31150819 é o telefone da grade da Secretaria-Geral, que fica aqui em São Paulo, mas a grade tem unidades espalhadas aí pelo Brasil, além também daquele formato à distância, né, online, que você pode utilizá-lo, tá certo? Então liga lá, pega as informações para quem sabe você se tornar o próximo aluno da grade. O nosso QR Code vai aparecer aqui, ó, e é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube, tá bom? E lá você vai encontrar todos os vídeos do Vejam Só. Inclusive falou aqui da questão da faixa etária, né? O Vejam Só, se eu não estou enganado, também não pode ir menor de 18 ou de 16 anos. E olha que nós não estamos nem perto dessas séries que foram mencionadas aqui, mas mesmo assim não pode. Vai entender. Bom, mas nosso material está lá no YouTube, você pode acessá-lo por lá também. Perdeu? Quer rever algum trecho? Quer compartilhar esse conteúdo? De repente surgiu essa discussão, o debate também lá na igreja, na comunidade, pode fazê-lo também, tá bom? As demais redes sociais da HIT estão aqui para você que gosta, além do nosso site também, mais um canal de interação e comunicação de você que acompanha com a emissora e a programação da HIT, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, hoje comemorando... Não, comemorando não. Ah, você achou que ia me pegar? Nós estamos falando sobre a comemoração do Halloween. Acorda, eu sei que tá tarde, mas presta atenção. Não estamos comemorando não. Mas estamos conversando sobre o Halloween, trazendo toda essa dinâmica de uma festa que tem invadido aí a nossa cultura. Não era algo tão presente. Eu, particularmente, na minha infância, na escola, não tenho memória de comemorações do Halloween. Tudo bem que eu sou novinho, né? Mas tudo bom. Falando e recebendo aqui no nosso estúdio o professor Danilo e também o pastor Alexandre, ambos dando as suas reflexões e observações, sempre pautada na Escritura Sagrada. Uma conversa muito bacana e eu tenho certeza que você que acompanhou aprendeu bastante. Na sequência, eles vão oferecer para você uma aplicação, tá bom, do tema. Fica ligadinho aí. Antes, eu quero dar só aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda a sua foto participando aqui do Vejam Só. Todo mundo que manda foto pode levar o presente que a produção separa, tá bom? A gente ainda não escolheu qual vai ser, mas assim que tiver definido, eu mostro aqui para você. Recentemente a gente fez presenteou um telespectador com a Bíblia de Estudo da Reforma. Então fica ligadinho aí para você também poder receber aí os brindes, tá bom? Você manda a sua foto aqui, ó, pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou, se você achar melhor, lá pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Aproveita agora que você já está assistindo o Vejam Só, já faz aquela selfie. Se estiver com a família, monta a foto direitinho, bota toda a família na foto ali também, tá bom? E aí já encaminha pelo Instagram ou pelo Facebook, manda o nome completo, a cidade direitinho, pra gente dar o nome aqui e também para depois, se você ganhar o presente, a produção entrar em contato com você, tá certo? A primeira foto é do interior aqui de São Paulo, da cidade de Pindamonhangaba. Essa é para travar a língua do apresentador. Quem vai aparecer aí, ó, Maria Graziella, acompanhando o Vejam Só também. Maria, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, por nos assistir. É muito bacana contar com a sua audiência. Deus abençoe sua vida, derrame muita graça aí na sua família, na sua casa também, tá bom? Obrigado. A próxima foto vem aqui da grande São Paulo, da cidade de Guarulhos, terra boa demais. Guarulhos, vai aparecer aí para você o pastor Xavier, acompanhando o Vejam Só também. Boa, pastor, obrigado, viu, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, o ministério do irmão também. Um forte abraço. Muito bacana, pastor Saião ali ao fundo, exatamente, Saião. Eu não estava reconhecendo, Saião. Mas ele está lá, meu, boa. Xavier, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só, pela audiência também. Eles já estão concorrendo aí ao presente que nós vamos escolher direitinho. Inclusive falei do Saião, o Saião deixou um presente que talvez a gente coloque para mandar de brinde para você, tá bom? Fica ligadinho aí. Irmãos, infelizmente o nosso tempo vai acabando, mas eu sei que falar isso para professor, para pastor é uma dificuldade, mas a gente tem tempo, tá bom? Para encerrar. 2 minutinhos para cada um, para poder oferecer, principalmente, pode colocar algumas considerações finais, obviamente, mas uma aplicação do tema para quem nos assiste. Professor Danilo, vou começar com o irmão, por favor. Eu entendo que, usando a questão bíblica, né, como já foi colocado pelo pastor, e a gente não pode deixar de comentar sobre isso, é aquela questão de você, como cristão, sempre pautar a sua vida sobre essa questão daquilo que tudo que é lícito, mas nem tudo me convém, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, ponderar as nossas atitudes, mas também, como cristão, a gente precisa, eu não vou me lembrar agora quem foi o teólogo, isso falta a memória, mas não sei se foi Spurgeon ou se foi John Stott, que diz que um bom cristão, ele tem que sempre ler a Bíblia com o jornal do dia do lado, acompanhando as atualidades em relação à Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Um cristão, ele não pode ser um alienado, pastor, ficar soltando versículos bíblicos perdidos na internet para tentar dar vazão a uma ideologia que ele formou. Toda discussão que a gente vai entrar, tudo que a gente for conversar, como cristão, a gente tem sempre que estar pautado na Bíblia. Não sair por aí falando o que não conhece. Você discutir um assunto que você não conhece, você vai passar vergonha, seja ele qual for, seja sobre política, futebol, qualquer assunto que você conversar, você precisa saber do que você está falando. E não demonizar tudo. Não me leve a mal no que eu vou falar, mas
se a gente for começar, aquilo que você colocou logo no início, né? Se a gente for começar a demonizar tudo, veja bem, a gente precisa ter cautela nas nossas atitudes, mas se a gente for começar a olhar dessa forma, daqui a pouco a gente não vai fazer nada. Então, a minha aplicação é coerência no falar, coerência no agir, pesquise antes de você dar a sua opinião sobre qualquer outra coisa, mas principalmente, não deixe que a sua fé, já que nós estamos falando para um público cristão, não deixe que a sua fé ela seja levada por qualquer vento que apareça por aí. Porque o cristão ele está baseado na Bíblia, né? A regra de fé e prática, como os batistas falam muito, né? Então, toda a nossa vida, independente da profissão que você siga, do que você faça, ela é pautada na Bíblia. Então, não vejo outra forma de encerrar o programa, apesar das minhas convicções, mas dando essa palavra para quem nos assiste nesse momento. Sim, é porque é esse fortalecimento que vai dar todo o entendimento. Eu já vi essa frase relacionada a Karl Barth. Pode ser. Ela é interessante, você lê a Bíblia e você pega o jornal e vê o que é que a Bíblia fala, o que é que hoje o jornal pode, né? Está colocando, sim. Exatamente. Sim, são aquelas frases históricas que às vezes tem muitos autores, né? Muitos autores, né? Muitos donos, muito bom. Pastor Alexandre, antes de passar a palavra, obrigado, viu, professor Danilo, pelo Agradeço. Carinho. Sempre bom estar por aqui. Poxa, sempre muito bacana ouvir o irmão, refletir, pensar junto, contato do professor à sua disposição também, tá bom? Fique à vontade. Professor Alexandre, a palavra está com o irmão. 2 minutinhos aí também para essa aplicação. Legal. Eu fico com a palavra de Deus. É claro que você não pode demonizar tudo, né? Mas também não pode retirar o demônio onde ele está. O Halloween, na realidade, não é uma festa cristã, é uma festa pagã, onde existe necromancia e essa é uma busca constante dos próprios pagãos, tá? Pagãos. Então, o que acontece? Eu preciso verificar o que a Bíblia diz, como o pastor disse. Outra coisa interessante, fica com Deuteronômio, eu queria deixar alguns versículos de Deuteronômio 18 para você, que o Senhor vai falar, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Aí ele vai citar várias abominações. Aqui tem quem consulte um espírito adivinhante, no caso, que nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Halloween é um dia de mortos. É um dia que o mundo dos vivos e mortos tem uma cortina que fica tênue, e eles acreditam nisso. E nós sabemos que existe 2 tipos de mundos espirituais, 2 tipos de mundo espiritual, de Deus e do diabo. Acabou, não passa disso. E aí o Senhor fala assim, olha, eu não permito que vocês participem disso. E aí eu cito o mesmo versículo que o pastor diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco, não extingais o Espírito e não desprezais as profecias, e examinai tudo, retém o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. É uma aparência do mal, Halloween? Tem uma prática cristã? Não. O que é que ele vai trazer para o teu filho? Provérbios 22:6, ensina o caminho à criança, ensina a criança no caminho que ela vai andar, se você precisa fazer isso. E como o professor disse, tem muito pai que não faz, não está nem aí. E para mim terminar aqui, eu fico também com 1 Coríntios 10. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Eu acredito que seja isso. O Halloween não é uma festa cristã, eu preciso criar uma identificação cristã no meu filho, eu preciso colocar valores espirituais para que ele tenha os pés na rocha. Hoje, talvez pode ser uma brincadeira, amanhã pode ser uma realidade da qual, pelo start, ele pode buscar um outro tipo de caminho espiritual. Pastor Alexandre Farias, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, os contatos do irmão também à sua disposição. Obrigado, sempre bacana te encontrar. Deus abençoe, Rapaz, viu, meu irmão? Muito bom estar aqui. Muito legal. E não volta pro jiu-jitsu não, viu? Porque eu não quero te encontrar, não. Eu vou lutar jiu-jitsu com o Zeca. Vou falar pro pessoal proibir a entrada dele na academia. Bom, vou dar um montinho nele. Esse é outro programa, outro programa. Põe na tela aí o resultado final da nossa enquete, por favor.
Pode o cristão ou seu filho participar de festas de Halloween? 8% dos nossos internautas responderam que sim, pode. 92% responderam que não, não pode. Obrigado a você que votou, que participou. Obrigado a você que mandou o seu comentário. Olha, a gente sempre tem bastante participação, mas essa de maneira muito emblemática, muita gente votou e mandou comentário e falou. Olha, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela atenção, continue participando. A gente tenta, na medida do possível, colocar e dar voz a todo mundo, tá certo? Forte abraço. Amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!